Há muito tempo, mas num lugar não muito distante daqui, havia um homem que tinha tantos filhos, mas tantos filhos, que não encontrava mais quem apadrinhasse o seu caçula, que ainda estava na barriga. Imaginem, era o 16º filho desse homem. E procura daqui, procura dali, um padrinho, uma madrinha, e ninguém estava disponível para ser padrinho ou madrinha daquela criança que estava para nascer. O homem, muito preocupado demais em colocar uma criança no mundo sem alguém que apadrinhasse, saiu andando, pegou a estrada, levantando poeira, pensando no que fazer, até que numa curva da estrada ele encontrou uma figura que o impressionou de cara. Era a morte que estava ali, diante dele. Mas o homem estava tão preocupado, sem saber quem ia chamar para ser padrinho, madrinha da criança, que passou pela morte. Nem deu atenção a ela. E a morte ficou muito injuriada. Homem, venha cá. Que história é essa? Você passa por mim, a morte, e nem me dá atenção? O homem olhou para a morte e falou assim: eu sinto muito, dona Morte, eu sinto muito, mas eu não acredito que a senhora seja um problema para mim agora. Eu estou precisando encontrar alguém que apadrinhe o meu filho. O bichinho tá para nascer e não tem padrinho nem madrinha para protegê-lo caso eu falte um dia. A morte olhou para o homem e falou: você está procurando alguém para ser padrinho ou madrinha do seu filho? Estou, morte. Esse é o meu grande problema no momento. Pois você não tem mais problema algum. Eu, a morte, serei madrinha do seu filho. O homem arregalou os olhos, se arrepiou tudinho, olhou para a morte e disse: morte, jura que a senhora faria isso por mim? Eu serei eternamente agradecido. Que bom que não vai faltar madrinha para o meu filho. A morte, porém, disse: só tem uma questão. Eu sou uma figura importante demais para apadrinhar uma criança que, de repente, passe por alguma necessidade. Então, para que meu afilhado não tenha nenhuma necessidade na vida, que não lhe falte nada, eu penso que é melhor enriquecer o pai. O homem gostou daquela ideia e perguntou para a morte qual era a intenção dela, como ela pensava em enriquecê-lo. E a morte disse: de hoje em diante, você será um médico muito, mas muito competente. Você vai olhar para um doente e vai saber direitinho se ele vai ficar bom ou se ele irá comigo. O homem olhou e falou: mas morte, eu não sei curar ninguém e também não sou adivinho. Como é que eu farei isso? Morte explicou. É simples. Primeiro, pegue uma tábua e escreva nessa tábua assim: seu doutor. Coloque essa placa na frente da sua casa. E depois você vai ser chamado para ir na casa das pessoas. E quando você for chamado para ir na casa de um doente, você vai entrar no quarto onde o doente vai estar deitado. E se você me encontrar na cabeceira da cama, só você vai conseguir me ver. Você pode dizer para a família dar até água com açúcar para o doente que ele vai sarar. Acontece, se eu tiver aos pés da cama, aí
não adianta nada. Remédio nenhum vai resolver. Reza nenhuma vai resolver. Que, na verdade, eu estarei ali esperando chegar o momento exato para levar a pessoa. O homem disse, mas morte, as pessoas vão me odiar se eu disser para elas que não há esperança. A morte disse, não será assim. As pessoas ficarão tristes, sim, mas elas entenderão que cada segundo vivido tem que valer a pena. Cada segundo vivido na companhia daquela pessoa tem que valer a pena. Então, eles terão tempo de se despedir, de falar as coisas que precisam falar uns para os outros. E assim serão agradecidos e pagarão pelos seus serviços. O homem achou que era bom tentar. Pegou a tal placa, ali escreveu seu doutor, pôs na frente da sua casa e ficou esperando o primeiro paciente. Não demorou muito. Uma família muito desesperada, porque uma criança estava adoentada, chamou o doutor para examiná-la. Ai, o homem foi com uma angústia danada dentro do peito. Imagina entrar na casa de uma família com uma criança adoentada e ter que dar a notícia para a família se a criança ia melhorar ou não. Ele entrou na casa, pediu licença, chegou no quarto, viu a cama da criança, fechou os olhos e olhou primeiro para os pés da cama e a morte não estava lá. Mas será que a morte teria se atrasado? Ele então, bem devagarinho, foi olhando ali para a cabeceira e ufa! A morte estava ali mesmo na cabeceira. Então, ele perguntou para a família o que aquela criança mais gostava de comer. A família falou e ele então disse para a família que era para preparar aquela comida que a criança gostava. Que era por conta disso que a criança estava ali adoentada. A família preparou o prato predileto da criança. A criança comeu, se fartou e ficou boa. E logo estava pulando, brincando por ali. E sempre passava na frente da porta do seu doutor para agradecer por ter cuidado dela. Os dias foram passando e ele tinha muitos pacientes. Nossa, às vezes formava uma fila na porta da casa do seu doutor. E ele sempre dava a notícia. A pessoa ia melhorar. E se a pessoa estava se despedindo da família. E sempre era muito bem recompensado pelo seu serviço. E rico. Rapidinho o homem estava rico. E famoso também. E a fama começou a se espalhar, até que chegou aos ouvidos do rei, que estava com seu filho, muito adoentado. Já fazia tempo que o príncipe estava na cama e ele já tinha chamado os melhores médicos, os curandeiros, benzedeiros. Ele já tinha chamado todas as pessoas que ele conhecia, que ele já tinha ouvido falar, até que ele soube do seu doutor, mandou chamá-lo no palácio. Seu doutor chegou, fez uma reverência diante do rei e deixou à disposição os seus serviços. O rei disse que sabia que ele era muito famoso e queria que ele curasse o seu filho, e se isso não acontecesse, mandaria cortar a cabeça do seu doutor. O homem, então, ficou com medo danado. Afinal de contas, não era ele que decidia quem ia viver, quem ia morrer. Ele nem sabia o que fazer, nem chá ele sabia receitar. Então ele foi, sendo levado por uns guardas até o quarto do príncipe. Chegando no quarto do príncipe, viu a cama. A cama estava assim, coberta por um voal, e ele não conseguia enxergar direito através daquele tecido. Quando abriram a cortina ali, em volta do príncipe, o seu doutor só olhava para o meio da cama,
sem coragem de olhar para um lado ou para o outro. Ele então olhou primeiro na cabeceira e ali a comadre morte não estava. Ele então olhou para o pé da cama e viu a morte ali mesmo. Ele não conseguiu dizer para aqueles guardas que o príncipe ia morrer, porque isso significaria também, o seu próprio fim. Então ele teve uma ideia. Cochichou com os guardas e depois foi conversar com a comadre, com a Dona Morte, que não aparecia na casa dele há um tempão para visitar o afilhado. Comadre, mas a gente te espera e você não veio para visitar o seu afilhado. Passe lá, ele tá tão grande, você vai ver, bonito, forte, com saúde. No que ele foi conversando com a morte, distraindo a morte, os soldados viraram a cama do príncipe e quando a morte deu por si, ela estava na cabeceira da cama e assim não podia levar o príncipe. A morte olhou para o seu compadre com fogo nos olhos e nas ventas e saiu pela janela, pulou a janela, saiu correndo, desapareceu. O homem ficou aliviado. Saiu do castelo com um saco de moedas de ouro e um peso enorme fora das costas. Ia viver mais um tanto, ele pensou. Chegando na sua casa, ele deu de cara com a morte ali, na poltrona, esperando por ele. E ele, comadre, desculpe meu mau jeito lá no castelo, mas você sabe, né, eu não tô afim de morrer ainda não. Então achei melhor, assim, dar esse jeitinho que a senhora mesma disse que dava. A senhora na cabeceira, a pessoa não morre, Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem nada. Agora você vai comigo. O homem olhou e falou, mas pera aí, morte. Como assim eu vou com a senhora, comadre? Não tem jeito. Você vai comigo agora, eu quero te mostrar um lugar. Me mostrar um lugar? Tudo bem, eu vou para um lugar com a senhora, mas a senhora promete que eu vou voltar. Está bem, você vai e volta, eu prometo. Palavra de morte. O homem foi. E num instante chegaram numa gruta muito escura. Na verdade era entrada para uma caverna. E a morte foi entrando com o compadre e de repente naquele lugar escuro começaram a aparecer muitas sombras. O homem entrou num salão cheio de velas, umas velas enormes, outras médias, outras pequenas, outras minúsculas assim, só com um paviozinho que acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. E a morte revelou que naquele salão estavam todas as vidas. Cada vela acesa representava uma vida. Cada vela apagada representava uma morte. Se a vela estava grande, a vida seria longa. A vela média, a vela pequena e aquele tss, tss, porque a pessoa já estava mais para lá do que para cá. O homem, curioso, começou a perguntar: cadê a vela da minha mulher? E ela mostrava. Cadê a vela do meu filho? Ela mostrava. Cadê a vela do meu amigo? Ela mostrava. Cadê a vela? Aí ele perguntou: e a minha, hein? Cadê a minha vela? A morte olhou para ele e apontou para uma vela muito, mas muito no final. Um paviozinho que acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. Pois é, compadre, era para você ter morrido hoje. Era o dia, hoje era o dia que eu te levaria comigo. Mas comadre, eu aceito, já entendi, já vi a vela, mas a senhora prometeu que ia me levar de volta para casa, eu quero me despedir da minha família, pelo menos. A morte tinha dado a sua palavra, e então
levou o compadre de volta para casa. Chegou na sua cama, deitou-se, a morte onde estava? Aos pés da cama. E o compadre, então, pediu para fazer um último pedido. Ele queria rezar um Padre Nosso todinho. Pediu para a comadre não levá-lo antes da última palavra da oração. A morte aceitou. E o compadre, depois de se despedir de todos os filhos, da mulher, começou a rezar. Padre nosso que estais no céu. E parou. A morte, irritada, incomodada, com pressa. Ô, compadre, termina logo de rezar essa oração, que eu tenho que te levar comigo. Pois eu não vou. Eu não vou terminar de rezar a oração e não vou com a senhora. A senhora deu a palavra de morte não volta atrás. Enquanto eu não terminar essa oração, e eu não disse quanto tempo eu ia levar para terminar, a senhora não vai poder me levar. Vou ficar ainda mais uns anos por aqui. A comadre ficou doida, saiu pela janela e disse que não voltaria mais. Não voltou mesmo. E o compadre da morte foi vendo assim as pessoas que ele mais gostava adoecerem, morrerem. Ele foi envelhecendo, foi ficando meio caduco e foi empobrecendo também, porque a morte já não aparecia mais nem na cabeceira, nem nos pés da cama das pessoas que estavam doentes. Então ele chutava alguma coisa, mas na maioria das vezes chutava errado. Perdeu a fama, perdeu os pacientes, perdeu o dinheiro, envelheceu, ficou doente, caduco que só. E um dia, caduquinho que tava, saiu andando pela estrada. E no meio da estrada, ele viu uma pessoa largada assim no canto da estrada, enrolada num pano. Ele se aproximou e viu que não tinha vida ali não. E aí botou a mão na cabeça e falou: ah, que desgraceira! Ah, como eu vivi para ver um negócio desse? Não posso deixar ninguém assim, largado, morto no meio da estrada. Fez uma cova, enterrou a pessoa ali. E quando ele resolveu rezar uma oração, ele resolveu rezar o tal Padre Nosso. Começou a rezar o Padre Nosso e rezou a oração inteirinha. E quando o homem disse amém, aquela terra toda que ele tinha enterrado a pessoa começou a se revolver, e ali surgiu a comadre, a morte, que tinha enganado o compadre finalmente. Pois é, compadre, dessa vez fui eu que enganei você. É que você não sabe, mas a morte a gente engana uma, duas vezes, mas na terceira é ela que te engana. E assim me contaram, assim vos contei.